Bom dia, meus amores. Vamos dar início a mais uma aula de hoje. Hoje a gente vai estudar intervalo de classe. Para falar de intervalo de classe, a gente necessita falar primeiro do que é um rol. O rol é uma organização dos dados por ordem de valor, sendo ele crescente ou decrescente. Ou seja, no rol você vai ter um banco de dados numéricos, e você vai ter que organizar esses valores de forma que esses valores estejam na ordem crescente ou na ordem decrescente, tá bom? Toda vez que você for trabalhar com intervalo de classe, você vai necessitar do rol, né? Muitas vezes o seu rol, ele não vem organizado, né? Em ordem crescente ou em ordem decrescente. Você tem que organizá-lo para depois trabalhar em cima da questão. Às vezes ele já vem organizado. Então, se ele já vinha organizado em ordem crescente ou em ordem crescente, beleza, você só vai desenvolver na questão. Se não, primeiro você vai ter que organizar. Então, aqui nós temos um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos a estatura de 40 alunos da escola A em centímetros. Então, nós temos aí a estatura desses alunos em centímetros. E como vocês podem observar, né, ó, esses dados aqui, eles não estão em nenhuma ordem crescente nem decrescente, eles estão aí de forma aleatória. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse rol, que é o banco de dados, e organizar em uma ordem, crescente ou decrescente. Eu escolhi a ordem crescente, então ficou assim. Foi organizado o nosso rol e ele ficou assim na ordem crescente, do menor até o maior. Observe que ficou aqui, ó, 150, 151, 152, 153. Aí depois, continuando, 154, 155, 155, 155 e assim até chegar no final. Então pode ser assim, na ordem crescente, na vertical. Pode, ó, nós estamos organizando em ordem crescente. Aí a tia fez aqui na vertical. Termina uma colunazinha, passa para outra. Termina uma coluna, passa para outra. Como vocês podem observar, dá pra gente contar quantas colunas a gente formou e quantas linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente colocou aí 10 colunas e vamos contar as linhas. Quantas linhas a gente organizou? 1, 2, 3, 4, né? 4 coluninhas. Essas 4 colunas, elas vão representar a quantidade de intervalo, tá? Quantidade de intervalo. 4 colunas, a quantidade de intervalo vai ser 4, tá bom? Que nós vamos utilizar daqui a pouco, essa quantidade de intervalo. Então, nós temos 4 linhas, então a quantidade de intervalo é 4, tá? Vamos agora calcular a amplitude total. O que é a amplitude total? É a diferença entre o maior e o menor valor observado na tabela. Então, nós vamos lá na tabela, vamos pegar o maior valor e subtrair pelo menor valor. O maior valor é 173 e o menor valor é 150. Então, a gente vai fazer 173 menos 150. Encontramos assim a amplitude total, que é 23 centímetros. Agora, a gente vai calcular a amplitude de cada intervalo. Como 23, ó, é um número que ele é um pouco difícil de fazer uma divisão para dar um número inteiro, né? Nós vamos fazer um arredondamento, porque a gente vai ter que dividir a amplitude total pela quantidade de intervalo, que foi 4. Então, para a gente dividir 23 por 4, vai dar um número decimal. A gente vai arredondar para 24, para ficar mais fácil para a gente. Já que a gente sabe que 24 é divisível por 4. Tia, se não tivesse feito, tivesse deixado mesmo 23 dividido por 4, aí você ia pegar o seu resultado e arredondar para 6, né? Aqui já fica mais prático. Então, 24 dividido por 4, que eu pego a amplitude total, que é 23, mas eu arredondo para 24, e divido pela quantidade de intervalos, tá bom? Que são 4. 24 dividido por 4 é 6. Então, a amplitude de cada intervalo é 6.
Agora, a gente vai montar os nossos intervalos de classe. A gente vai pegar o primeiro número que aparece na nossa tabela, aquele menor, porque a gente escreveu ela em ordem crescente, que é 150, tá? E somar a ele, deixa eu pegar aqui, e somar a ele a amplitude de cada intervalo, que é 6. Então, vai ficar 150 mais 6. Deixa eu colocar aqui para a gente poder ver as duas coisas na tabela. 150 mais 6, ó. Tá? O primeiro número que aparece lá na nossa tabela, porque ela está em ordem crescente, que é o menor valor, e somar a sua amplitude de intervalos de classe, que é 6. Então, vai ficar 150 mais 6. 150 mais 6 dá 156. Então, o seu intervalo de classe vai do 150 até o 156. Aí, você vai fazer a mesma coisa no próximo intervalo de classe, que é esse que aparece aqui, ó. Vai repetir o número que terminou na linha anterior da sua tabela, que é 156, e somar mais 6 a ele. 156 mais 6 dá 162. Aí, você vai fazer a mesma coisa na linha de baixo, ó. Você vai repetir o 162, somar mais 6 a ele. 162 mais 6 dá 168. Então, você faz a mesma coisa na última linha da sua tabela. Repete o 168 e soma mais 6 a ele. 168 mais 6 dá 174, ok? Então, vai ficar de 150 a 156, de 156 a 162, de 162 a 168 e de 168 a 174. Esse é o seu intervalo de classe. Agora, você vai montar a sua frequência. Para montar a sua frequência, você vai montar a frequência de acordo com os intervalos de classe que está aparecendo aqui, ó. De 150 a 156. Como é que vai ser isso? Vai voltar lá no seu banco de dados, no rol, de forma que ele já esteja em ordem crescente. Vai contar os números que estão de 150, né, no intervalo de 150 a 156. Mas, para isso, quem entra nesse intervalo? Entra o 150 até um número anterior a 156. Como assim, tia? Então, vamos lá. Vamos voltar para a tabela de rol, nosso rol. Então, vai entrar o 150 até um número anterior a 156. No caso, entra do 150 até o 155. Ok? Então, vamos contar quantos números vai aparecer. A quantidade de números que aparecer nesse intervalo vai ser a minha frequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, né? Porque foi até o 155. Aí parou, não entra o 156. Então, você volta lá na tabela e preenche com a sua frequência. Sua frequência é quanto? 9. Aí, você vai pro próximo. De 156 a 162. Então, entra o 156, mas não entra o 162. Entra até o 161 se tiver, tá? Então, vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, não entra o 162, então a minha frequência é 15. Então, você vem lá na sua tabela e preenche. Agora, você vai fazer esse outro aqui, de 162 a 168. Entra o 162, mas não entra o 168, entra até o 167, tá? Então, vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a nossa frequência é 10. Então, você volta lá e preenche, ó. 10, que é a quantidade de números que tem nesse intervalo. Agora, você vai fazer do 168 até o 174. Entra o 168, mas o 174 não entra, vai até o 173. Então, vamos lá contar. Então, vamos lá, ó, gente, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Essa é a nossa frequência. Então, você vem aqui, ó, coloca 6. Agora, o total. Total é a soma de todas as frequências, né? Que é 9 mais 15 mais 10 mais 6, que vai dar 40. E a frequência acumulada? A frequência acumulada, também conhecida como FA, né? Vai ser a frequência atual mais a frequência anterior. No caso aqui, ó, a primeira frequência acumulada da gente vai ser a frequência atual. Quem é a frequência atual? A frequência atual é 9. Quem é a anterior? Não tem, então é 0. Então, vai ser 9 mais 0. 9 mais 0 é quem? 9. Você coloca só o 9 aí na tabela. Agora, você vai fazer a sua próxima frequência acumulada, que vai ser a frequência atual mais a frequência anterior. Quem é a frequência atual? 15. Quem é a frequência anterior? 9. Então, 15 mais 9, 24. Vai fazer agora a próxima frequência acumulada. Vai ser quem? A frequência atual mais a frequência anterior. Quem é a frequência atual? 10. Quem é a frequência anterior? É 15 mais 9. 15 mais 9, 24. 24 mais 10, 34. Agora, você vai fazer sua próxima frequência, que vai ser a sua frequência atual mais a anterior. Quem é a atual? 6. Quem são a anterior? São todas essas aqui, ó. 9 mais 15 mais 10, que dá 34. 34 mais 6, gente, é 40, que tá 38, mas tá errado, tá bom? Um erro de digitação. É 40. Então, essa frequência aqui, ó, é 40. Observe que se você estiver fazendo a sua frequência acumulada certinha, a última tabelinha da sua frequência acumulada, ela vai ser igual ao total da sua frequência, ok? Aí, essa última tabelinha aqui, ó, essa partezinha da tabela, ela não precisa ser preenchida. Você coloca 2 pontinhos aí, 2 tracinhos, tá? Agora, vamos para frequência relativa. Como é que eu calculo a frequência relativa? Que a gente já viu, né, anteriormente. Para mim calcular a frequência relativa, eu uso essa fórmula aqui, né, ó. Frequência relativa é igual a frequência sobre o número total de ocorrência vezes o 100%, não é isso? Vezes 100%, que ficou bem feinho aí, mas a gente já sabe que é essa forma. Então, nós vamos aplicar a fórmula e encontrar. Então, a frequência relativa para a nossa primeira linha aqui vai ser o número de frequências, que é 9, dividido por o número total de ocorrências, que é N, 40, vezes 100%. Então, vai ficar, realizando as contas, 9 sobre 40 vezes 100%, realizando os cálculos, vai ficar 22,5%. Aí, agora, a gente vai calcular a nossa próxima frequência. A frequência, que é 15, dividido para o número total de ocorrências, que é 40, vezes o 100%. Realizando a operação, vai ficar 37,5%. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa para a nossa próxima frequência. A nossa frequência relativa. A nossa frequência normal é 10, o número total de ocorrências é 40, vezes 100. Realizando essa operação, vai ficar 25%. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa na nossa última tabela aqui, nossa última parte da tabela de frequência relativa. A frequência é 6 sobre o número total de ocorrências, que é 40, vezes 100, que vai dar 15%. Agora, a gente vai somar todas as porcentagens para dar o total. 22,5%, mais 37,5%, mais 25%, mais 15%, que vai dar um total de 100%. Sua frequência relativa, ao ser somada as porcentagens, ela tem que dar sempre 100%. Se não der, é porque você errou alguma coisa, tá? Então, vamos agora para a frequência acumulada relativa, FAR, tá? Que vai ser a sua frequência relativa anterior com a atual, ou a atual mais anterior. A atual aqui é 22,5%, a anterior é 0. Então, a frequência relativa é 22,5%. Agora, eu vou fazer da próxima,
vai ser a frequência atual, que é 37,5%, mais a anterior, que é 22,5%, que dá 60%. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na terceira linha aqui da tabela. A frequência anterior é 22,5 mais 37,5, que dá 60%, mais a atual, que é 25%, que dá 85%. Eu vou fazer a mesma coisa na quarta linha da tabela. Vai ser 22,5% mais 37,5% mais 25%, que dá 85%, mais a atual, que é 15%, que dá 100%. A nossa frequência acumulada, ela tem que dar o total também, referente à frequência relativa aqui, ó. Quando você chega na quarta linha da sua tabela aqui, no caso, na última, e nessa daqui você não preenche. Essa última linhazinha aqui você só preenche com tracinhos. Esse total aqui embaixo você não preenche. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Beijo, meus amores. Uma observação, tá? Caso os seus dados não venham organizados nessa forma aqui, ó, o seu rol não venha organizado dessa forma, você primeiro vai ter que organizá-lo, tá bom? Para poder estar realizando a atividade. Beijo, meus amores.